Baixa rotação quebra motor? Não, baixa rotação não quebra motor, tanto é que temos motores projetados exclusivamente para trabalhar em baixa rotação. E é verdade que trabalhar em alta rotação é mais saudável para o motor? Vamos analisar. Fala pessoal, motos e tal, esse é o canal da baixa rotação. E em primeiro lugar, o que é considerado baixa e alta rotação? Depende do motor que estamos falando. 8.000 RPM é alto demais para um V2 Evolution de uma Harley ou um motor Royal, mas é o pico de potência de um motor 350 zontes e uma rotação quase irrelevante para um motor de ZX4 que alcança os 14.000 RPM. Por outro lado, 1.500 RPM é abaixo da marcha lenta de muito motor, mas já é uma rotação com grande entrega de força de muito motor long stroke. Então, baixa rotação é muito subjetivo, e não, trabalhar em baixa rotação não quebra motor. O que quebra motor é fazê-lo trabalhar fora dos seus limites mínimo e máximo de RPM. Isso sim pode quebrar ou pelo menos reduzir a vida útil de um motor. Mas como trabalhar abaixo da rotação adequada pode quebrar um rolamento de biela? Inclusive, dando nome aos bois, estou me referindo ao famoso caso das Yamaha 250. Bom, então vamos lá. Vamos focar primeiramente em baixas rotações. Os fatores que determinam a capacidade de um motor trabalhar bem em baixas rotações são seu curso e diâmetro, onde motores de curso longo têm maior capacidade de entrega de torque em baixas rotações, em detrimento da capacidade de potência em alta rotação pelos limites de velocidade de pistão, a calibração do comando de válvulas, que pode ser calibrado para um melhor desempenho em baixa rotação ou em alta rotação, e por último, o peso do virabrequim e do volante, que resultam no famoso termo força inercial, no qual eu vejo muito a Triumph e a Royal se vangloriando. Por mais que um motor tenha curso longo de virabrequim, os famosos long stroke, e também tenha um comando de válvulas calibrado para um melhor enchimento do cilindro em baixa rotação, se ele não tiver peso adicionado no virabrequim, ele pode entrar em um processo chamado de logging, que você pode sentir quando acelera sua moto ou carro ao sair de um obstáculo sem voltar à marcha adequada e ele dá aquelas cabeçadas e trancos. E aí, vamos entender por que isso acontece? O motor só tem força no momento da combustão, que ocorre uma vez a cada 2 voltas do virabrequim. No tempo de admissão, compressão e exaustão, seu motor continua girando por inércia do conjunto mecânico. Quanto mais peso o virabrequim tiver agregado a ele, maior acúmulo de forças inerciais, mas também, quanto maior o peso, mais lento, menos responsivo fica seu motor. Quer um exemplo? Eu já vi inúmeros comentários falando que o motor 350 da minha moto, o J349 da Classic 350, demora para ganhar giro. E isso é verdade, pois ele tem um virabrequim extremamente pesado e ainda por cima, seu volante tem uma cinta de aço para agregar peso. Tanto é que, além de demorar para ganhar e perder giro, quando é desligado dá mais de 4 voltas sem precisar de combustão. Vai! E isso porque a marcha lenta dele é de 900 a 1000 RPM, hein? Imagina se girasse mais. Por outro lado, totalmente oposto, o motor Zontes 350, por exemplo, tem um virabrequim e volante bem aliviado. A Zontes ganha giro muito rápido, mesmo para um monocilíndrico de 350 cm3, e ao desligar, o motor para de girar imediatamente. Olha o som dela. Galera, e que resposta rápida, olha. Essas são características que mudam completamente o uso do motor na prática. Tanto é que motos de diferentes estilos que usam o mesmo motor possuem diferenças de peso no volante. Um grande exemplo são os bicilíndricos 1200 da Triumph, que possuem calibrações completamente diferentes na T120, Speed Twin 1200, Scrambler 1200 e Speedmaster 1200, que inclusive já ganhou um vídeo aqui no canal. Quando o virabrequim é leve, o motor fica quadrado em baixa rotação e não tem muita força para mover a moto ao mesmo tempo que se mantém funcionando. Então, ele tende a querer apagar entre os pulsos da combustão e ao mesmo tempo pega no tranco com o movimento inercial da moto. Por isso, as cabeçadas, podendo até afogar, como aconteceu comigo no vídeo testando as Zontes. É um motorzinho de alta com uma marcha lenta de 1600 RPM e ele quer que você trabalhe lá em cima. Isso faz com que a segunda marcha dela fique pedindo a primeira em certos momentos na cidade. Ó, a terceira pediu segunda, a ponto de afogar.
Bom, ela afogou pois eu exigi do motor em uma rotação abaixo do que ele podia entregar. E a culpa nesse caso foi minha, não da moto. Eu estou acostumado com o motor de baixa rotação e ao pegar um motor de alta eu realmente errei em exigir dele em baixa. Mas sim, essas cabeçadas, esses trancos, mesmo que sutis, podem quebrar motores por dois motivos. O principal, impactos excessivos no rolamento da biela e falta de pressão de óleo, o que seria mais prejudicial em motores bronzinados. Com o motor querendo afogar entre os pulsos das combustões, o rolamento da biela recebe muito impacto, podendo marcar o pino do virabrequim ou rolos do rolamento, que com o tempo estraga suas superfícies de rolagem, que resultarão em desgaste excessivo do rolamento. Quando o motor usa bronzinas, apesar da maior capacidade de suportar impactos, elas dependem da pressão de óleo para trabalhar flutuando no óleo, e com o motor trabalhando abaixo da rotação ideal, não é garantido uma boa pressão de óleo. Some tudo isso e você terá danos permanentes. É por isso que aqueles carros que o pessoal só anda na marcha lenta devagarzinho acaba perdendo as bronzinas bem cedo, incluindo o carro da pamonha. Mas eu sei que provavelmente proprietários de Fazer e Lander estão assistindo esse vídeo e se perguntando: mas então o rolamento da biela da Lander e da Fazer quebra por trabalhar demais em baixa rotação? Antes de te responder, quero informar para você, dono de Fazer, Lander ou Teneré 250, que no comentário fixado desse vídeo tem listas de produtos selecionados para essas motos, escapes, protetores alforjes e muito mais. E para você que tem outro modelo de moto também, tá tudo bonitinho separado aí nos comentários. Inclusive tem até equipamentos para motovlog e edição de vídeo. Então vamos lá. Ao que me parece, nem a Yamaha sabe ao certo o que está acontecendo. Mas não é só forçar em baixa rotação que quebra esses motores, é uma soma de fatores. Temos sim um abuso da baixa rotação nesses motores, afinal, o comando de duas válvulas e a calibração que esse motor tem deixa ele bem responsivo em baixa rotação comparado aos motores Honda 250. Mas isso não significa que são motores feitos para trabalhar abaixo de 2000 RPM. Além disso, são motores com mais de 20 anos no mercado, cada vez mais sendo espremidos pelas normas de emissões, ganhando mistura pobre, o que aumenta sua temperatura de trabalho e consequentemente afeta a performance do óleo, que, por outro lado, vou deixar bem claro, na minha opinião deveria ser 10W50, 15W50 ou 20W50, no mínimo aí um semi-sintético para atender às condições atuais que esses motores passam, com trocas de no máximo 5.000 km em uso ideal, e não um óleo 40 como é o original com foco em atender às normas de emissões. E falando nisso, se você está procurando algum lugar para comprar óleo com qualidade e segurança, compre na Triple Moto Parts, que ainda por cima conta com consultoria online para você descobrir o melhor óleo para a sua moto. Link no comentário fixado. Mas e aí? Olha que legal esse comentário com uma pergunta que apareceu enquanto eu pensava sobre esse vídeo. Ele fala sobre um canal americano que diz que é saudável para o motor trabalhar em rotações altas. Será que isso realmente é benéfico? Primeiramente, obrigado demais pelo seu comentário, valeu mesmo e ele veio na hora certa. Respondendo, tudo depende do motor que estamos falando. Eu fiz uma série de vídeos aqui no canal monitorando a temperatura do motor J da Royal na estrada. O último, inclusive, apesar de não ter atraído visualizações, foi o melhor. Testei a moto em condições adversas, inclusive descendo e subindo a serra com tudo gravado em tempo real. Notei na prática algo que a teoria já apontava. Quanto mais rotação, com pouca influência da carga, maior temperatura. Notei que trabalhar próximo ou acima do pico de potência do motor, temos muito aquecimento, o que não acontece quando ele trabalha ao redor do pico de torque. E trabalhar acima do pico de potência pode gerar superaquecimento. É por isso que existe a faixa vermelha. Trabalhar contínuo a 8.500 RPM em um motor de CB Twister 300 vai superaquecer. Trabalhar a 6.500 RPM em uma Royal 350 vai superaquecer. O pico de potência dela é 6.100 RPM, mesma rotação de trabalho de uma Speedmaster 1200, que por sua vez trabalha no máximo aos 3.000 RPM em velocidade de cruzeiro, bem abaixo do seu pico de torque. E se quiser rodar com esse motor girando alto, vai ter que ser em cruzeiro de 160 km por hora ou mais. Se fosse assim, carros não teriam uma marcha overdrive para deixar o motor abaixo de 2.000 RPM na estrada. O ideal é trabalhar dentro da faixa de eficiência do motor, jamais permaneça muito tempo acima do pico de potência e não fique forçando o motor abaixo da sua rotação mínima de trabalho. Se o motor pedir marcha, dê marcha, seja para cima ou para baixo. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado desse tema e tenha esclarecido o que é o logging de motor.
E comente aí como você faz o uso aí das trocas de marcha no seu motor. Deixe seu like para dar aquela força e considere apoiar o canal se tornando um membro a partir de R$ 2,99 por mês. E não se esqueça de checar o comentário fixado com diversos produtos para você e sua moto. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!